Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar, na verdade, sobre uma série de livros, né? Eu vou trazer aqui o primeiro volume, Contra a História da Filosofia. Este é o volume 1 de Michel Onfray. É uma série publicada no Brasil pela editora Martins Fontes. E eu quero falar um pouco sobre esse projeto de uma contra-história da filosofia, né? Quero falar um pouquinho sobre esse autor, sobre as relações entre o Michel Onfray e o Michel Foucault, que é o filósofo que eu estudo há mais tempo, e quero então fazer algumas ponderações. Espero que você tenha bastante interesse por esse conceito, essa ideia de uma contra-história da filosofia, o que é que seria isso, e espero que você me acompanhe até o fim do vídeo para a gente poder esmiuçar bem essa ideia, ok? Então vamos lá. Há vários volumes da Contra-História da Filosofia, né? Eu tenho acho que 3 ou 4 volumes, a série está em 5 ou 6 volumes. Eu vou começar então falando sobre Michel Onfray. Ele é um filósofo francês contemporâneo, está vivo, né? Nasceu em 1959, está com 62 anos atualmente, ou seja, é um homem maduro, né? Tanto de idade como em termos de pensamento. Ele trabalha então na reconstrução da história da filosofia, ou seja, a ideia dele é construir uma visão alternativa da história da filosofia, e ele defende um ponto de vista agnóstico ou ateu, né? A gente não tem utilizado mais na atualidade tanto essa expressão ateu, né? Porque assumiu um tom pejorativo, né? Mas a ideia é de uma filosofia laica, de uma filosofia não religiosa, ou às vezes, no caso do Onfray, a própria militância contra o fenômeno religioso, por considerar que o fenômeno religioso é um fenômeno que em muitas circunstâncias é nocivo à vida humana. Claro, ele também não é assim, não chega, né, na sua militância, não chega à falta de bom senso, porque mesmo na sua contra-história da filosofia ele vai reconhecer rotas de fuga na história da filosofia em que a religião funciona como um pensamento libertário. Então ele milita contra a religião, mas eventualmente considera que a própria religião pode exercer um papel importante, né, ou de caráter libertário na vida das pessoas. Bom, vocês devem saber que Michel Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, e o foco do seu trabalho foi a questão do poder, embora ele tenha trabalhado, né, no início, principalmente nos seus escritos iniciais, com uma arqueologia do saber. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando do Michel Foucault quando eu estou apresentando um texto ou um projeto de Michel Onfray? É porque eu acho que há uma similaridade entre a história arqueológica de Michel Foucault e a contra-história de Michel Onfray. E é exatamente isso que eu quero esmiuçar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que o Michel Onfray pretende? Então eu posso considerar que esse texto aqui da contracapa seria uma espécie de projeto dessa contra-história da filosofia. Então presta bem atenção o que está aqui, ó. Há muito tempo a tradição universitária evita debruçar-se sobre um continente soterrado e esquecido da filosofia, e há tempo demais ela sacraliza apenas os protagonistas mais austeros da grande guerra das ideias. Por quê? Aí ele responde, né? Porque separado e agora porque numa expressão só, né? Explicando então, né? Respondendo a sua própria pergunta. Porque a história da filosofia é escrita pelos vencedores de uma luta que sem trégua opõe idealistas e materialistas. Ó, aqui já tem uma dica de quem ele é e de como ele pensa, né? Quer dizer, em princípio o projeto dele visa trazer para a superfície pensadores e pensadoras que ficaram soterrados. Quem seriam eles? Os materialistas. Quem teria soterrado esses pensadores materialistas? Os idealistas, né? Então ele vai defender a ideia de que na história da filosofia ocidental ficou por cima, vamos dizer assim, se deu bem, se consagrou toda a forma, né, de saber ligada a uma tradição idealista,
Quem se deu mal? Quem ficou soterrado? Quem ficou desconhecido ou quem permaneceu ignorado? Os materialistas, né? Vamos lembrar que a tradição laica ou a tradição ateia ou agnóstica, ela também tem uma identificação muito grande com o materialismo, né? Seja, bom, há formas e formas de materialismo, né? A gente precisaria talvez gravar um outro vídeo para poder discutir isso, ok? Então aqui a gente já tem uma dica. Vou só terminar essa citação para a gente poder então fazer uma análise. Com o cristianismo, os primeiros tomaram o poder, né? Então, a partir do evento do cristianismo, os saberes idealistas se consagraram. A gente sabe, por exemplo, que há entre o cristianismo antigo e a filosofia platônica uma afinidade muito grande, né? Então, talvez o idealismo tenha sobrevivido na história da filosofia por intermédio do cristianismo e tenha sobrevivido exatamente dessa forma, pela afinidade que ele tem com o cristianismo, pela incorporação do cristianismo de valores da filosofia idealista. Favoreceram então os pensadores que trabalhavam no mesmo sentido que eles e apagaram todo vestígio de filosofia alternativa. Daí uma ocultação dos cínicos. Então agora ele começa a listar quem é que foi ocultado, ou pelo menos quem é que não recebeu a devida atenção. Dos cirenaicos, dos epicuristas, dos cristãos hedonistas, dos gnósticos licenciosos, dos irmãos e irmãs do livre espírito, dos libertinos barrocos, dos ultras das luzes, dos utilitaristas franceses e anglo-saxões, dos socialistas dionisíacos, dos nietzschianos de esquerda e de outros rebeldes ou furiosos. Essa contra-história da filosofia conta a aventura desses vencidos, de sua sabedoria feliz, de seu pensamento luminoso, de sua arte de viver bem, de viver melhor. Então vamos lá, muita coisa aqui nessa história, né? Primeiro ele está dizendo então que a história da filosofia é construída a partir de uma luta entre diferentes saberes, e há saberes que se consagram e há saberes que saem perdedores. E o objetivo dele é então trazer para a superfície de novo esses saberes que foram ou menosprezados ou não receberam tanta atenção quanto os saberes idealistas. Isso aqui é muito parecido com a história arqueológica de Michel Foucault. Michel Foucault pensa a história arqueológica como uma reconstrução das lutas existentes entre os saberes e ao mesmo tempo como uma forma de poder trazer para a superfície de novo aqueles saberes que foram suplantados, né? Então, para o Foucault, quando você olha para o passado, você enxerga saberes vencidos e você tem a ilusão de que esses saberes vencidos foram as únicas formas de saberes existentes nesse passado. Quando você começa então a escavar, né, aí a metáfora do arqueólogo, da arqueóloga, quando você começa a escavar, você começa então a se aprofundar nas camadas que estão por trás dessa história aparente do saber, em que parece que somente aqueles determinados saberes existiram, você começa a perceber outros e outros saberes que foram soterrados. E o trabalho do arqueólogo seria restaurar, reconstruir ou trazer vida de novo para essa tensão entre diferentes saberes, e mais que isso, procurar explicar por que determinados saberes ficaram por cima e por que determinados saberes ficaram por baixo, né? O Michel Onfray está falando de discursos filosóficos que foram marginalizados e que ele está querendo trazer à superfície esses discursos, né? Novos discursos ou velhos discursos que ainda não são conhecidos, portanto tem alguma novidade, né? Mas a ideia dele é de que esses saberes que foram suplantados, eles são mais importantes do que esses saberes que saíram vencedores. É óbvio que ele está assumindo aqui um ponto de vista de que o idealismo está muito impregnado de religião, e a religião é um fenômeno perigoso, e
o materialismo, por ter pouca relação com a religião, ou muitas vezes nenhuma relação com a religião, ele tem um potencial maior para ser um fenômeno libertário. Bom, eu diria que o Michel Onfray tem razão e não tem razão, né? A gente sabe, por exemplo, que a religião tem um potencial opressivo muito grande e vários fenômenos da atualidade mostram isso, inclusive aqui no nosso país, mas também a gente sabe que na história das religiões a gente encontra muitas vezes a religião exercendo um papel libertário, né? Então você pode, por exemplo, pensar no movimento de independência da Índia com Mahatma Gandhi, que tem inspiração, né, na religião hinduísta. Você pode pensar, por exemplo, no caso do cristianismo, né, no cristianismo protestante de Martin Luther King, né, que se inspira em Gandhi, mas se inspira em valores do cristianismo para fazer um enfrentamento da discriminação racial que pessoas negras sofriam e de certo modo sofrem até hoje nos Estados Unidos, né? Então é um pouco discutível esse ponto de vista. Eu diria que ele tem razão, mas a religião necessariamente não é um fenômeno opressivo, embora de fato a religião tenha um potencial para ser bastante opressivo, mas o inverso também a gente tem visto na história em geral e na história das religiões. Talvez uma pergunta que a gente pudesse fazer agora é se ele propõe uma história vista de baixo, né? Vocês percebem, por exemplo, que pela retórica dele, há saberes vencedores, né? Há saberes marginalizados. Esses saberes marginalizados foram injustamente marginalizados, né? Mas eu acho que nesse caso não se aplica a história da filosofia de Onfray. Primeiro, porque estamos falando de filosofia, né? Que é uma forma de pensamento normalmente produzida por pessoas da elite, né? Pessoas intelectualizadas, pessoas escolarizadas, né? Não que a filosofia seja produzida exclusivamente por pessoas elitizadas, mas na história do pensamento ocidental eu diria que prioritariamente ela tem sido produzida por pessoas, vamos dizer assim, das classes médias, as classes ou dos estamentos, né, médios e altos da sociedade. Ele busca saberes suplantados, mas não marginais no sentido socioeconômico, né, necessariamente. Muitas vezes um pensamento pode ser produzido por um grupo bastante intelectualizado, bastante privilegiado do ponto de vista socioeconômico e ainda assim esse saber ser marginalizado. Então essa contra-história da filosofia, ela não é necessariamente uma visão da filosofia de um ponto de vista alternativo no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos. Me parece que o que ele procura fazer aqui é sobretudo colocar foco em formas de saberes que não estiveram no centro da atenção da filosofia ocidental, né? E muitas vezes pessoas elitizadas não estiveram nesse foco. De qualquer forma, eu diria que ele traz saberes alternativos e isso ajuda, claro, a enriquecer a história da filosofia. Quer dizer, quanto mais autores e autoras, quanto mais pensadores e pensadoras, quanto mais vieses, né? Quanto mais formas de pensamento forem apresentadas, mais a história da filosofia fica complexa e rica, e quanto mais complexa ela for, mais alternativas nós temos, inclusive para nos identificarmos com esses pontos de vista, né? A gente sabe que o papel da filosofia não é só nos instruir, nos informar, mas é criar quase que um espelho, né? Criar uma inspiração de caráter ético para a gente. Então, talvez pessoas que não estão identificadas, né, que não gostam, não se sentem bem com uma adesão ao fenômeno religioso, se sintam muito mal em função de muitas vezes mesmo a filosofia estar atrelada a questões religiosas, né? E aí, de certo modo, ateus, agnósticos, né, se tornam pessoas também marginalizadas, né? Então, essa tentativa é de fato importante e relevante, não só no sentido de conferir dignidade às pessoas que não estão afim de aderir a um fenômeno religioso, mas também é útil para qualquer pessoa que tenha eventualmente um desejo de conhecer filosofia e vai poder conhecer filosofia de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais complexa, ou seja, a história da filosofia fica muito mais rica. Outra coisa que a gente poderia refletir, né? Talvez essa ideia
de que a gente deveria fazer uma historiografia da filosofia, quer dizer, para além da mera narrativa das ideias filosóficas, né? Me parece que ainda as pessoas que fazem história da filosofia ou são historiadoras ou filósofas, e essa parece que é uma questão, né? Porque muitas vezes o filósofo conhece muito de filosofia, mas conhece muito pouco de historiografia, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes o historiador ou historiadora que vai estudar a história da filosofia conhece bastante de historiografia, de teoria da história, de método, de técnica para fazer, para construir uma narrativa historiográfica, mas por não ser um filósofo não conhece suficientemente da filosofia. E aí você tem, via de regra, né, ou uma história da filosofia muito bem contextualizada, mas sem profundidade no desenvolvimento dos conceitos, ou o contrário, uma extrema profundidade no desenvolvimento dos conceitos, mas sem contextualizar isso, né? Então me parece que a gente teria que tomar um certo cuidado, né? Quando eu leio os textos do Michel Onfray, eu tenho a impressão que ele prioriza as ideias, os conceitos, e não prioriza tanto a questão da contextualização. Me parece que o projeto do Foucault era um projeto não só de restaurar saberes, formas de conhecimento que foram suplantadas e marginalizadas, mas também reconstruir essa luta que fez com que determinadas formas de saberes fossem suplantadas. E o que parece que o Onfray está fazendo é simplesmente tentar restaurar saberes que foram suplantados, mas sem discutir necessariamente por que eles teriam sido suplantados, ou esquecidos, ou marginalizados, ou desvalorizados, né? Então, ainda me parece que a proposta teórica do Foucault é muito mais interessante. Por outro lado, né, o Foucault não fez isso, por exemplo, na história da filosofia. É coisa que o Onfray está fazendo, né? Quer dizer, ele está pegando toda a história da filosofia, desde o mundo antigo até a atualidade, e reconstruindo toda essa narrativa. Então, o serviço que ele presta para todos nós é um serviço muito grande, muito importante, né? Então a gente não deve desprezar isso. E por fim, talvez a gente pudesse terminar refletindo aqui sobre o que desejava Onfray. Eu imagino que uma historiografia da filosofia alternativa, diferente, né? Talvez uma alternativa à concepção filosófica, então, muito marcada pela religião, e ele, como é defensor de um estilo de vida laico, ou talvez até a gente deva dizer que ele é um ateu militante, quer dizer, ele não só não tem religião, mas ele procura produzir conhecimento filosófico com o intuito de deslegitimar a religião. Então ele está procurando criar uma alternativa filosófica a esse mundo em que as categorias de sentido de vida são predominantemente constituídos pela religião. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: nós podemos sobreviver sem religião, né? Nós podemos viver sem religião. Há formas de saber, há formas de sabedoria. Mesmo que a gente viva sem religião, a gente ainda vai conseguir construir sentido de vida para as nossas vidas. Me parece que esse é o grande temor das pessoas, né? Quando elas contemplam a possibilidade de viver sem religião. Eu diria que talvez de uma forma um tanto quanto paradoxal, ele propõe uma espiritualidade laica, quer dizer, a ideia, né? Essa é uma ideia também bastante defendida na atualidade, de que pessoas que defendem um ponto de vista ateu, agnóstico ou laico não são pessoas que necessariamente defendem que nós devemos viver sem nenhum tipo de espiritualidade. E o que seria então espiritualidade, né? Um modo de vida, né? Uma maneira de viver encantada, inspirada, mas que não se encante, não se inspire necessariamente na religião, né? Bom, enfim, estão aí colocadas todas as alternativas e cada um escolhe aquilo que acha que é mais adequado para si. Eu espero ter contribuído um pouco para esse debate, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.